Quem é o homem que, por mais ansioso que seja, consegue acrescentar um dia, 2 dias ao seu curso de vida? Qual é o homem que, por mais ansioso que seja, ele consegue aumentar em centímetros o seu tamanho? Pois é o que nós vamos aprender hoje sobre a doença do século 21. As doenças que vieram, entre elas está o estresse. Então o tema do nosso devocional de hoje é do estresse à paz, né? Do estresse à paz. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com você? Família, tudo bem? Espero que sim. Hoje o nosso devocional, dia 28 de março de 2025. E hoje nós vamos aprender um pouco aí sobre esse estresse. Irmão, o estresse é uma doença dessas últimas décadas. Nós somos estressados com tudo. Nós nos estressamos em casa, estressamos no carro, estressamos no trânsito, estressamos se o nosso celular demorar a pegar, ficamos estressados se o nosso PC, o notebook demorar a pegar, ficamos estressados quando vamos assistir um vídeo no YouTube e aquele vídeo começa a rodar e demorar, ficamos estressados quando procuramos uma rádio lá no nosso carro, no nosso veículo, ficamos estressados quando eu estava pensando, eu marquei aqui no meu rascunho, ficamos estressados até mesmo quando eu estou fazendo um rascunho como esse para a gente bater um papo aqui, né? E a caneta falha. Você fica tão estressado que você pega a caneta e faz de tudo para ela pegar e às vezes ela não pega. E mais estressado ainda é quando essa caneta esborra em nossas mãos, sujando todo de tinta. Pois é nesse momento que o apóstolo Paulo escreve Filipenses capítulo de número 4, e ele diz que nós não podemos ser ansiosos, que a nossa ansiedade seja apresentada a Cristo, que os nossos problemas sejam falados para Deus. Fale com o Senhor qual é a tua ansiedade, qual é o teu estresse, por que você anda estressado, por que você se estressa com os filhos, com a esposa, com a família, com o trabalho, com o patrão, com o empregado. Meu Deus do céu, quanto estresse, para quê? Né? Se nós não podemos fazer muita coisa. Aí o apóstolo Pedro ele escreve também, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus mesmo disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E porque o vosso Pai sabe o que vocês necessitam. Os ímpios são assim, eles ficam ansiosos porque ele não tem um pai como nós temos. Você tem um pai que ele toma conta de você na sua ansiedade, no seu estresse. O salmista Davi um dia ficou estressado, mas chegou um momento que ele diz, só minha alma, aquieta, ó minha alma. Glória a Deus. Agora vamos para o Juízes capítulo número 4. Capítulo número 4, lembra capítulo número 3, Eude vence lá Eglon, né? E agora vem aí alguém muito importante também nos históricos bíblicos aí no livro dos Juízes. A Bíblia diz que quando Eude morre, levanta-se depois de alguns anos um homem chamado Jabim. Jabim era rei dos cananeus, né? E esses cananeus, eles tinham 900 carros de ferro e colocaram o povo de Israel escravo aí durante 20 anos. Porém, o povo de Israel orou, clamou ao Senhor. Enquanto eu estava meditando e fazendo meu rascunho, eu fiquei pensando, como é que pode a pessoa ficar escravo durante 20 anos? Misericórdia, tem pessoas, e eu fiquei pensando assim, ó, tem pessoas, irmãos, que estão levando uma vida de escravo há muito mais tempo do que esse. Tem pessoas, irmão, que ficam escravo do álcool, escravo do cigarro, escravo do vício, escravo da pornografia, escravo da ser vergonhista, escravo de tanto pecado, irmão. E isso não só 10 anos, não só 5 anos, não só 20 anos. Tem pessoas que ficam escravo a vida inteira. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade te fará livre. Mas vamos lá. Aí o povo de Israel ficava escravo por 20 anos. Eita Jesus! Entre aqueles 20 anos, alguém se levanta, a profetisa Débora. Isso, ela mesma, uma mulher. Ela levanta-se e começa a profetizar no meio do povo de Israel. E ela entrega uma profecia a um homem chamado Baraque. Diz, Baraque, assim diz o Senhor, levante-se, porque ele tem entregado Israel na sua mão. Levante-se e vá guerrear contra Jobim, rei dos cananeus. Ele tem 900 carros, mas você precisa enfrentá-lo, porque Deus já entregou nas suas mãos. Aí a Bíblia diz que Baraque disse, eu vou. Mas eu só vou se você for comigo. Sozinho eu não vou. Aí a Bíblia diz, eu vou contigo. Ela falou, né? Débora disse, eu vou contigo. Só que tem uma coisa. Porque você não confiou assim, Deus vai entregar esse homem na mão de uma mulher. E quem vai levar a fama não vai ser você, vai ser a mulher.
A Bíblia diz que Deus tomou a frente daquela batalha e Baraque, né, destruiu o exército ali do rei. E a Bíblia diz que não escapou um só homem daqueles soldados. A Bíblia diz que não escapou nenhum só homem, porém Cícera, que era comandante do exército, ele corre e se esconde lá nas casas. E uma mulher chamada Jael disse: vem aqui, esconde aqui. E ele entrou. Ela disse: deite aí. Se alguém chegar, não vamos falar nada. Fica aí, deita aí, esconde aí. E cobriu ele com a coberta. Ele disse: eu estou com muita sede, me dê um pouco de água. Ela foi lá, pegou uma garrafa de leite e deu leite para ele. Ele tomou leite, saciou, mas estava cansado. Aí dormiu e roncou. Eita, oportunidade. Aí quando ele ronca, começa dormindo lá, a Jael vem, aquela mulher, com uma estaca na mão, enfia a estaca na cabeça dele e bate em cima com o martelo. Pouco tempo depois vem Baraque e procurando onde está Cícera, o comandante do exército. Aí Jael sai para fora da casa e diz assim: o homem que você está procurando está aqui. Quando entrou, ele estava lá cravado numa estaca. Vamos lá agora para o capítulo número 5. Aí no capítulo número 5, Deus dá a Débora um cântico, Deus dá a Débora uma canção, e Débora começa a louvar a Deus e agradecer a Deus pelo livramento, pela maneira que Deus agiu através de Baraque, a maneira que Deus agiu usando Jael para matar aquele homem. E foi uma coisa tremenda, e ela faz um louvor muito lindo. Mas o que me chamou a atenção no meio do louvor dela foi uma frase que Débora disse: como ficou a mãe de Cícera do outro lado. A Bíblia diz que a mãe de Cícera dizia assim, olhava por entre as grades, né, da janela, olhava e dizia assim: Cícera, meu filho, por que ele está demorando tanto? Eu não ouço o barulho dos cavalos. Eu não ouço o barulho do seu cavalo vindo ao meu encontro. Cadê Cícera, meu filho? Aí ela disse assim: já sei. Cícera com certeza está tomando muitos despojos para nós. Cícera com certeza ele está arrumando 2 mulheres, uma para cada soldado. Cícera, ele está procurando entre as vestes, aquelas vestes lindas, cheias de cores. Cícera, o meu filho, ele está procurando os melhores colares para trazer para mim. Eita, mamãe, não estava não, mãe, não estava não. Deus não estava do lado do Cícera, não. Deus estava lá, do lado de Baraque. É muito triste quando alguém luta do lado contrário do que Deus está lutando. Tenha cuidado. Você pode estar lutando contra Deus. E a Bíblia diz que duro é para você, para qualquer um, recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, é dar murro em ponta de faca aquele que luta contra aqueles que Deus chamou. Cuidado, meu irmão. Tem muita gente aí que fala tanta bobagem. Cuidado, você pode estar lutando contra Deus. E ai daquele que cai nas mãos do Senhor. Mas vamos para o capítulo número 6? No capítulo número 6, a Bíblia diz que mais uma vez, aí Deus dá vitória para o povo. E o povo fica tranquilo. Mas de repente o povo volta ao mesmo pecado. Tem gente que não aprende não. Tem gente que não aprende não. Ele pode mudar para 50 igrejas. Ele pode até ir para a igreja Cristo em Casa. Mas ele não muda as suas atitudes. Porque isso aqui é mais para crente, né? E ele não muda as atitudes. Não muda a sua posição. Tem gente que não muda de jeito nenhum. Aí o povo de Israel cai no pecado de novo. Cai no pecado, aí Deus entrega ele aos midianitas. E o midianita, ó, madeira no povo de Deus, madeira, castigou. Eles plantavam, os midianitas lá, vinha, pisava tudo, arrancava tudo, é nosso. Aí eles plantavam uva, os midianitas iam lá e arrancava tudo. A Bíblia diz que não ficava um talo em pé, era coisa séria. E o povo lembrou-se de Deus. Aí Deus mandou primeiro um profeta no meio deles. E o profeta disse: vocês que esqueceram do Senhor, o Senhor deu essa terra para vocês. O Senhor levantou vocês para vencer esse rei. Mas vocês fizeram aliança com ele. Vocês adoraram os ídolos dele. Então agora você tem que se haver com isso. Mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso, né? Aí Deus envia o seu anjo. O anjo aparece lá para um homem chamado Gideão. Gideão estava lá escondido no lagar.
E a Bíblia diz que Deus vai lá, né, o anjo, e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E começa aí um diálogo. Enfim, Deus disse: levante-se, porque Deus vai entregar esse povo em tuas mãos. Mas tem uma tarefa aqui para você. Primeiro, diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, para a justiça ser boa, tem que começar de casa. Primeiro, Gideão, Deus vai entregar o povo em tuas mãos. Só que você tem que fazer uma coisa. Primeiro, vai lá na casa do seu pai, derrube aquele poste ídolo que o seu pai levantou, derrube a estátua de Baal. Com o poste ídolo, você vai fazer um altar, vai pegar aquela madeira daquele poste ídolo, que não é nada, e vai tocar fogo naquelas madeiras, vai fazer um altar para o Senhor. Faça isso. E Gideão faz. Eita, homem de coragem. Faz um altar, aí depois o Senhor faz mais outro. Aí ele faz 2 altares. Aí à noite o povo tudo, no outro dia de manhã, o povo tudo doido. Quem fez isso? Quem derrubou o poste ídolo? Quem acabou com Baal? Aí disseram: foi Gideão. Aí gritaram na casa de Joás, pai de Gideão: traz Gideão para fora que nós vamos matá-lo. Eles matar por quê? Ora. Matar por quê? Eles disseram: olha, porque ele derrubou o poste ídolo, ele acabou com a estátua de Baal. Então ele disse: mas Baal não é Deus? Então se Baal é Deus, que Baal se vingue, que Baal se levante contra ele, né? Aí na hora que eu estava lembrando aqui, eu lembrei de algo que apareceu aqui no Brasil, né, com muito respeito a todas as religiões, né? Quando alguém faz algo, esquece, faz algo aí contra uma imagem, alguma coisa. Claro que nós não podemos fazer isso, temos que ter respeito pelas religiões. Mas eu lembrei na hora desse episódio aqui de Gideão, que as imagens, que essas estátuas, sendo Deus, que ele se vingue dessas pessoas, né? Se vingue. Mas deixa para lá. Aí o anjo do Senhor se revela para Gideão. Gideão faz uma prova: se o Senhor é comigo, eu quero te fazer uma prova. Aí faz a prova do novelo de lã, né? Vale a pena você ler o livro de Juízes. Estamos agora no capítulo de número 6. Vamos pular agora para o livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 31. Lembra que Jesus, ele estava lá no templo, estava pregando e bateu lá, olha, na época de Elias, na época do profeta Eliseu. Lembra que eu falei ontem, né? Aí a Bíblia diz que ele vai, os povo lá, né, levam ele para um lugar alto, querendo jogar ele de lá, ele foge no meio do pessoal. Só que depois a Bíblia diz que ele vai para a sinagoga de Cafarnaum. Na sinagoga de Cafarnaum, ele começa a ensinar, começa a pregar, e os demônios começam a se manifestar. Um homem que estava lá no meio começou: Jesus, o que tu queres conosco? Eu sei que tu és o Filho de Deus. Os demônios falando na boca da pessoa, né? E Jesus não permitia que ele falasse, expulsava-os, e os demônios saíam. A Bíblia diz aí que lá em Cafarnaum aconteceu uma cena impressionante. A Bíblia diz que o pessoal aí começaram a trazer todos cego, paralítico, endemoniado, e Jesus curava a todos impondo as mãos. Aí chegou um momento que eles disseram: Senhor, não vai embora não, fica aqui com a gente, tá muito bom aqui, tá legal, tá bacana. Aí Jesus disse: mas eu tenho que pregar o evangelho na Judéia, eu tenho que pregar em outros lugares. E vai embora. Amanhã teremos mais. Jesus está indo para outros lugares. Quem sabe? Ele está indo até na tua casa, ele está indo onde você está nesse momento. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família.